chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. E como toda aula minha, eu sempre convido vocês para dar uma olhadinha lá nos nossos outros canais, né? Nós temos o YouTube com a plataforma Gonçalves Dias, onde você revisa as aulas que você vê na TV, aproveita o material que está lá, com apostila, mais atividades, dicas, tá? Principalmente agora para o Enem, certo? Nós temos também lá na Rádio Timbiras audioaulas, no programa hashtag Fica em Casa Aprendendo todo dia, das 16 às 17, lá na 1290 MHz, todo dia. Não tem um dia que não tenha, tá? Salvo o fim de semana que a gente tem que dar aquela descansada. Também tem lá no Spotify, você pode ouvir os nossos podcasts lá. E não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Lá, além do quadro Tia Lu e Pequeno, que é muito interessante, tem muita dica boa, também tem outras dicas e tudo que a gente está aprontando para vocês aqui na educação, tá lá, para vocês conferirem, não ficar de fora, não perca essa. Vamos para a aula de hoje, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de los pronombres indefinidos, parte 2, tá? Por que parte 2? A senhora deu essa aula outro dia, professor. E aí? Por quê? Porque pronomes indefinidos, ele tem toda uma estrutura bem extensa. Então, a gente precisa reforçar e revisar. Então, vamos ver se dá tempo da gente ver tudo isso. E se não der tempo, gente, às vezes tem alguns slides a mais, lá na plataforma, o restante do conteúdo fica e você pode ir lá e continuar o seu aprendizado, tá bom? Então, revisando conceitos, nós vimos na aula passada de pronombres indefinidos, que os indefinidos são palavras que indicam imprecisão, indeterminação, da mesma forma como na língua portuguesa. Eles também trazem em si uma noção quantitativa, ainda que esta expresse um número indeterminado de objetos, sentimentos, unidades, grau de intensidade de algo e etc, né? Podem também ter o valor de pronome, adjetivo ou advérbio. Por isso é que às vezes vocês dizem que gramática é uma coisa complicada, tá? Tanto em português quanto em espanhol, né? Eu acho que o mais fácil é inglês, honestamente aqui, puxando aqui a asa para minha colega Michele, tá? Mas é preciso que você saiba o contexto da oração para você poder conseguir identificar qual é o valor daquele pronome, se ele está como pronome indefinido, se ele está tendo um valor de adjetivo ou se ele está tendo um valor de advérbio. Então, para isso eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, comi mucho é um advérbio indefinido. Eu comi muito, mas eu não especifico o tanto que eu comi, tá? Comi muitas zanahorias, né? Zanahorias, tá? Adjetivo indefinido. Eu comi muitas cenouras, tá? Esse nome aqui difícil de pronunciar, zanahorias, é cenouras, tá? Alguém me ha dicho que usted había viajado. Alguém me ha dicho que usted había viajado. Então, pronome indefinido, alguém. Alguém me disse, eu não sei quem foi. Alguém, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui os 3 exemplos com as 3 formas. Mucho, advérbio indefinido, de acordo com o meu contexto, tá? O adjetivo indefinido muchas, são muitas, eu não sei quantas, tá? É um adjetivo, dependendo do contexto, e alguém, que é o meu pronome indefinido. Aqui eu repeti para vocês o mesmo gráfico da aula passada, a mesma tabela da aula passada. Por quê? Eu poderia mudar, né? Mas para que você foque e mentalize. Então, eu tenho aqui todos os meus pronomes indefinidos, singular e plural. E eu vou repetir para vocês. Uno, una, uno, neutro no singular. Plural, unos e unas. Masculino, feminino e neutro no singular, algum, alguno, alguna, algo, tá? Sempre o neutro tem alguma alteraçãozinha. Algunos e algunas. Ningún, ninguna, ninguno, ninguna, nada, né, no neutro. Ningunos e ningunas. Observem que o neutro, ele não tem plural, tá, gente? Ele só acontece no singular. Pouco, pouca,
Pouco fica no neutro também, que esse neutro vai... Como é que eu vou usar, professora? De acordo com o contexto. Escassos e escassas. Perdão, poucos e poucas. Aí eu tenho escasso, escassa, escasso, escassos e escassas. Mucho, mucha e mucho, no singular, e no plural, muchos e muchas. Demasiado, demasiada e demasiado no singular, demasiados e demasiadas no plural. Todo, toda, todo no singular e todos e todas no plural. Então, não tem muito mistério, mas é um exercício de decoreba mesmo, tá? Então, não é aquela coisa da compreensão, você tem que decorar esses termos, tá? Então, vamos aqui, eu puxei alguns pronomes para vocês com algumas características, tá? Específicas. Então, algo, nada, alguém e nadie, tá? Então, algo e nada referem-se a coisas, enquanto alguém e nadie referem-se a pessoas. Muito importante você conseguir assimilar essa relação, tá? Isso vai facilitar muito para vocês. Então, aqui eu tenho alguns exemplos dele como pronome indefinido. Lembra que nós falamos lá no primeiro slide que ele pode ser pronome, ele pode ser advérbio e ele pode ser adjetivo? Pois é, aqui o meu exemplo é só ele com a função de pronome. Então, algo me parece malo. Algo me parece mal. Nada lhe parece bueno. Nada lhe parece bom. ¿Ha visto alguien detrás de la puerta? ¿Ha visto alguém detrás de la puerta? Viu alguém atrás da porta. Então, todos esses pronomes aqui que estão grifados, estão negritados em preto, todos eles têm a função de pronome. Algo e nada funcionam como advérbio, prestem bastante atenção nisso, quando eles modificam um adjetivo particípio ou um advérbio de modo. Algo tem o sentido de um pouco e nada tem sentido de muy. Vamos ver no exemplo. Me sinto algo feliz. Me sinto um pouco feliz, tá? Então, é um advérbio. Esta chica não me parece nada contenta. Esta chica não me parece nada contenta. Também é advérbio. Esta menina não me parece muito contente. Está fazendo uma modificação no meu verbo. Algo e nada também funcionam como substantivo. Uma outra coisa que vocês precisam fixar aí. Tá? Juanito notava algo de satisfação em sua mirada. Então, Juanito notava um pouco de satisfação no seu olhar. Então, está relacionado ao substantivo, tá? Não vou a dar-te nada que seja feio. Não vou te dar nada que seja feio. Esse nada aqui está também representando um substantivo, mas... deixa eu tentar, vocês podem estar com uma duvidazinha, então, não vou dar-te nada. Quando eu não vou dar nada para alguém, é como se eu estivesse falando de um objeto. Eu não vou dar um presente, eu não vou dar uma comida, eu não vou dar uma roupa, tá? Que seja feio. Comida não combinou muito, mas uma roupa que seja feia, um sapato. Esse nada está subentendido como um substantivo. Entenderam? Pois é, corre para cá. Vamos ter mais coisa. Demás, um outro pronome indefinido. Precedido de artigo definido plural, prestem bastante atenção, significa os, as, outros ou outras. Então, exemplos. Aún estamos en la escuela, pero los demás ya se fueron. Então, ainda estamos na escola, mas os outros já se foram. Então, precedido, tá, de artigo definido plural, los, no caso aqui, ele passa a traduzir como os outros ou as outras, tá? Então, ainda estamos na escola, mas os outros já se foram. Mais um exemplo. Estas são nuestras mejores roupas. Las demás são de qualidade inferior. Então, estas são nossas melhores roupas. As outras são de qualidade inferior. Por quê? Porque demais
tem como precedido aqui um artigo definido plural. Outra forma de usar demais. Quando ele é precedido pelo artigo neutro lo, ele designa coisas, tá? Então, quando ele é precedido do artigo lo, ele designa coisas. Vamos para o exemplo. Le encanta la película. Todo lo demás não é importante para ele. Então, o filme me encanta. Todo o mais não é importante para ele. Todo o mais o quê? O filme. O filme é uma coisa, tá? Então, é um objeto. Le encanta la película, todo lo demás não é importante para ele. Eu tenho precedido demais com o artigo neutro lo. Forma locuções adverbiais. Mais um para vocês aí aprenderem. Por demás, inutilmente ou em demasia. Por lo demás. Então, forma locuções verbais quando eu venho com ele por demás ou quando ele está em demasia, tá? Por lo demás. Está por demás que lo invites, pois não te dará atenção. Então, é inútil que o convides, pois não te dará atenção. Está por demás. Essa construção, que eu tenho uma preposição, tá? Mais um pronome, eu chamo de locução adverbial, tá bom? Es por demás aburrida. Es por demás aburrida. Aburrida, gente, é entediada e não aborrecida ou burra, né? Então, fiquem atentos nas traduções. Es por demás aburrida. É muito entediada. Lo invité normalmente a Alejandro. Por lo demás, não foi comigo la riña. Então, eu convidei Alejandro normalmente. Afinal de contas, não foi comigo a briga, né? Então, convidei Alejandro normalmente. Afinal de contas, por lo demás, tá? Não foi comigo la niña. Não foi comigo a briga. La riña. Só corrigindo o que eu falei. Mas, com acento e menos, tá? Mas, em português, não tem acento. Então, aparecem como alguém mais, nada menos que, nadie mais, alguno mais e outro mais. Então, essas são as formas mais comuns dele aparecer. Então, tienes que añadir más leite e menos harina. Tienes que añadir mais leite e menos harina. Então, tens que acrescentar mais leite e menos farinha. Unas tiene más paciencia com os hombres e outras menos. Então, umas têm mais paciência com os homens e outras menos. Alguém mais lo sabe? Alguém mais sabe? Escrevimos nada menos que 10 cartas para Ana. Escrevimos nada menos que 10 cartas para Ana. Então, escrevemos nada menos que 10 cartas para Ana. Então, olha só a forma que apareceu aqui. Mais e menos, normalmente. Aí, aqui, alguém mais. Observem que eu tenho aqui alguém mais, tá? E nada menos, que é a segunda opção. Continuando aqui os exemplos, tá? Nadie mais, que também apareceu lá, se inteirou de la matéria. Então, ninguém mais se inteirou do assunto, tá? Ninguém mais se inteirou do assunto. Eres outro más que perdeu el plazo. Então, é mais outro que perdeu o prazo. Não percam o prazo de vocês de entregar atividade na escola, tá? Podemos cerrar ou vender alguno mais. Outra forma de escrever o mais. Podemos fechar ou virar mais alguém. Então, podemos cerrar ou vender alguno mais. Ainda dando continuidade a mais e menos, eu tenho aqui na alternativa B a forma elíptica, tá? Como pronome substantivo, indicando unidade, quando se refere a valor, peso ou medida. Então, isso aqui só vai aparecer quando ele se referir o quê? A valor, peso ou medida. Então, 30 pesetas cada.
30 pesetas cada. Então, 30 pesetas cada. Pesetas não tem tradução. Pesetas é a moeda, tá, da Espanha. Cada qual e cada uno funcionam como pronomes compostos e ambos são pronomes substantivos. Só voltando aqui rapidinho na letra B, observa que eu estou falando de número, tá, gente? 30, tá? Então, aqui na letra C, cada qual e cada uno funcionam como pronomes compostos e ambos são pronomes substantivos. Aqui eu tenho um outro pronome indefinido, cada qual com seus problemas. Então, cada qual com seus problemas. Cada uno deve lutar por seus sonhos. Cada um deve lutar por seus sonhos. E cada vez mais e cada vez menos são formas comparativas. Só fazendo uma pequena correção aqui no slide para que vocês não tenham dúvida, nós encerramos aqui nesse slide mais e menos. E passamos para cá e começamos a falar do cada, tá? Então, aqui nós vamos dar um desconto, tá? Que é cada. Cada vez mais e cada vez menos são formas comparativas. Trabalha cada vez mais e recebe cada vez menos. Isso é muito comum, né? Trabalhar cada vez mais e receber cada vez menos. Agora, vamos aqui para um breve exercício. Muito bem. Em relação ao vocábulo alguém, é correto afirmar que, prestem atenção nas alternativas, tiene la misma sílaba tónica que su equivalente en portugués. Se usa para designar a personas determinadas de ambos sexos. Expresa la importancia que tiene una persona. Se opone a nadie. Puede usarse como sinônimo de ninguno. Só eliminando já aqui, gente, pronome em português tem sinônimos e antônimos? Fica a dica, fica a dúvida. Em relação ao vocábulo alguém, é correto afirmar que ele tem a mesma sílaba tônica que a sua palavra equivalente em português, alguém. Se usa para designar pessoas determinadas de ambos os sexos? Sim, né, gente? Alguém pode ser masculino ou feminino. Expressa a importância que tem uma pessoa. Se opõe a nada, a nadie. Lembrando que nada e nadie são duas traduções diferentes em espanhol, tá? Uma relaciona coisas, outra relaciona pessoas. Pode usar-se como sinônimo de nenhum. Qual seria a resposta mais correta? Se opõe a nadie. Se opõe a nada, tá? Ou, aliás, desculpe, se opõe a ninguém. Nadie, ninguém, certo? Então, vamos para mais um. La frase correcta, según el uso de los indefinidos, es. Prestem bem atenção. A frase correta, segundo o uso dos pronomes indefinidos, é. Então, letra A. Tengo un libro rojo. Tengo un libro rojo. Mañana te daré un regalo. Letra C. Tiene unas muñecas feas. Eran uns amigos maravillosos. Letra E. Él trajo una mensaje de Marina. Tá, então vamos aqui às traduções. Eu tenho um livro roxo. Amanhã te darei um presente, regalo e presente. Tem umas mãos feias, né? Munhecas feias, mãos. Eram uns amigos maravilhosos e eu trago uma mensagem de Marina, tá? Então, a frase correta, segundo o uso dos indefinidos, é mañana te daré un regalo, tá? Mañana te daré un regalo. Amanhã eu te darei um presente. Mais um, vamos ver se dá tempo. Completa a seguinte oração com os indefinidos correctos. Então, eu tenho hay aqui que pueda ayudarme, lo siento, ahora no hay. Si quiere, espere hasta que llegue alguno empleado. E vamos
para a alternativa correta. Então, hay alguien aqui que pueda ayudarme. Letra B, nadie. E a outra, algum. Por hoje é só, galera. Fiquem de olho na gente.